da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Capítulo 3º da Cédula Oficial art. 104. As cédulas oficiais serão confeccionadas e distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, devendo ser impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente. A impressão será em tinta preta, com tipos uniformes de letra. Primeiro, os nomes dos candidatos para as eleições majoritárias devem figurar na ordem determinada por sorteio. Segundo, o sorteio será realizado após o deferimento do último pedido de registro, em audiência presidida pelo juiz ou presidente do tribunal, na presença dos candidatos e delegados de partido. Terceiro, a realização da audiência será anunciada com 3 dias de antecedência, no mesmo dia em que for deferido o último pedido de registro, devendo os delegados de partido ser intimados por ofício sob protocolo. Quarto, havendo substituição de candidatos após o sorteio, o nome do novo candidato deverá figurar na cédula na seguinte ordem, e, se forem apenas 2, em último lugar; segunda, se forem 3, em segundo lugar; terceira, se forem mais de 3, em penúltimo lugar; quarta, se permanecer apenas um candidato e forem substituídos 2 ou mais, aquele ficará em primeiro lugar, sendo realizado novo sorteio em relação aos demais. Quinto, para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula conterá espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato de sua preferência e indique a sigla do partido. Sexto, as cédulas oficiais serão confeccionadas de maneira tal que, dobradas, resguardem o sigilo do voto, sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-las. Capítulo 4 da Representação Proporcional art. 105, fica facultado a 2 ou mais partidos coligarem-se para o registro de candidatos comuns a deputado federal, deputado estadual e vereador. Primeiro, a deliberação sobre coligação caberá à convenção regional de cada partido, quando se tratar de eleição para a Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas, e à convenção municipal, quando se tratar de eleição para a Câmara de Vereadores, e será aprovada mediante a votação favorável da maioria, presentes 2/3 dos convencionais, estabelecendo-se, na mesma oportunidade, o número de candidatos que caberá a cada partido. Segundo, cada partido indicará em convenção os seus candidatos e o registro será promovido em conjunto pela coligação. Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1, se superior. Parágrafo único. Revogado art. 107, determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração. Redação dada pela Lei nº 7.454, de 30 de dezembro de 1985, art. 108. Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do art. 109. Art. 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o art. 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras, e, dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo, mais um, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. Segunda, repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher. Terceira, quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam às duas exigências do inciso I, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as maiores médias. Primeiro, o preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos.
Segundo, poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos e coligações que participaram do pleito. Art. 110. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. Art. 111. Se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Redação dada pela Lei nº 7.454, de 30 de dezembro de 1985, art. 112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária, e, os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos, segunda, em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo art. 108. Art. 113. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, far-se a eleição, salvo se faltarem menos de 9 meses para findar o período de mandato. Título 2º dos atos preparatórios da votação art. 114. Até 70 dias antes da data marcada para a eleição, todos os que requererem inscrição como eleitor, ou transferência, já devem estar devidamente qualificados e os respectivos títulos prontos para a entrega, se deferidos pelo juiz eleitoral. Parágrafo único. Será punido nos termos do art. 293 o juiz eleitoral, o escrivão eleitoral, o preparador ou o funcionário responsável pela transgressão do preceituado neste artigo ou pela não entrega do título pronto ao eleitor que o procurar. Art. 115. Os juízes eleitorais, sob pena de responsabilidade, comunicarão ao Tribunal Regional, até 30 dias antes de cada eleição, o número de eleitores alistados. Art. 116. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação através dos comunicados transmitidos em obediência ao disposto no art. 255 pelo rádio e televisão, bem assim por meio de cartazes afixados em lugares públicos, dos nomes dos candidatos registrados, com indicação do partido a que pertençam, bem como do número sob que foram inscritos, no caso dos candidatos a deputado e a vereador. Capítulo I das sessões eleitorais art. 117. As sessões eleitorais, organizadas à medida em que forem sendo deferidos os pedidos de inscrição, não terão mais de 400 eleitores nas capitais e de 300 nas demais localidades, nem menos de 50 eleitores. Primeiro, em casos excepcionais, devidamente justificados, o Tribunal Regional poderá autorizar que sejam ultrapassados os índices previstos neste artigo desde que essa providência venha facilitar o exercício do voto, aproximando o eleitor do local designado para a votação. Segundo, se em sessão destinada aos cegos, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com outros, ainda que não sejam cegos. Art. 118. Os juízes eleitorais organizarão relação de eleitores de cada sessão, a qual será remetida aos presidentes das mesas receptoras para facilitação do processo de votação. Capítulo 2º das mesas receptoras art. 119. A cada sessão eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos. Art. 120. Constituem a mesa receptora um presidente, um primeiro e um segundo mesários, 2 secretários e um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral 60 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciado pelo menos com 5 dias de antecedência. Primeiro, não podem ser nomeados presidentes e mesários, e, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o 2º grau, inclusive, e bem assim o cônjuge. Segunda, os membros de diretórios de partidos desde que exerça função executiva. Terceira, as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo. Quarta, os que pertencerem ao serviço eleitoral. Segundo, os mesários serão nomeados, de preferência entre os eleitores da própria sessão, e, dentre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os serventuários da Justiça. Terceiro, o juiz eleitoral mandará publicar no Jornal Oficial, onde houver, e, não havendo, em cartório, as nomeações que tiver feito, e intimará os mesários através dessa publicação, para constituírem as mesas no dia e lugares designados, às 7 horas.
Quarto, os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação, e que ficarão à livre apreciação do juiz eleitoral, somente poderão ser alegados até 5 dias a contar da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. Quinto, os nomeados que não declararem a existência de qualquer dos impedimentos referidos no primeiro incorrem na pena estabelecida pelo art. 310. Art. 121. Da nomeação da mesa receptora, qualquer partido poderá reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de 2 dias, a contar da audiência, devendo a decisão ser proferida em igual prazo. Primeiro da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo, dentro de igual prazo, ser resolvido. Segundo, se o vício da constituição da mesa resultar da incompatibilidade prevista no número I, do primeiro, do art. 120, e o registro do candidato for posterior à nomeação do mesário, o prazo para reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidatos registrados. Se resultar de qualquer das proibições dos N graus S segunda, terceira e quarta, e em virtude de fato superveniente, o prazo se contará do ato da nomeação ou eleição. Terceiro, o partido que não houver reclamado contra a composição da mesa não poderá arguir sob esse fundamento a nulidade da sessão respectiva. Art. 122. Os juízes deverão instruir os mesários sobre o processo da eleição, em reuniões para esse fim convocadas com a necessária antecedência. Art. 123. Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da eleição. Primeiro, o presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento aos mesários e secretários pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição. Segundo, não comparecendo o presidente até às 7h30, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente. Terceiro, poderá o presidente, ou membro da mesa que assumir a presidência, nomear ad hoc, dentre os eleitores presentes e obedecidas as prescrições do primeiro, do art. 120, os que forem necessários para completar a mesa. Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 dias após, incorrerá na multa de 50% a salário mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. Primeiro, se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367. Segundo, se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 dias. Terceiro, as penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos. Quarto, será também aplicada em dobro observado o disposto nos primeiro e segundo, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 dias após a ocorrência. Art. 125. Não se reunindo, por qualquer motivo, a mesa receptora, poderão os eleitores pertencentes à respectiva sessão votar na sessão mais próxima, sob a jurisdição do mesmo juiz, recolhendo-se os seus votos à urna da sessão em que deveriam votar, a qual será transportada para aquela em que tiverem de votar. Primeiro, as assinaturas dos eleitores serão recolhidas nas folhas de votação da sessão a que pertencerem, as quais, juntamente com as cédulas oficiais e o material restante, acompanharão a urna. Segundo, o transporte da urna e dos documentos da sessão será providenciado pelo presidente da mesa, mesário ou secretário que comparecer, ou pelo próprio juiz, ou pessoa que ele designar para esse fim, acompanhando aos fiscais que o desejarem. Art. 126. Se no dia designado para o pleito deixarem de se reunir todas as mesas de um município, o presidente do Tribunal Regional determinará dia para se realizar o mesmo, instaurando-se inquérito para a apuração das causas da irregularidade e punição dos responsáveis. Parágrafo único.
Essa eleição deverá ser marcada dentro de 15 dias, pelo menos, para se realizar no prazo máximo de 30 dias. Art. 127. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem o substituir, e, receber os votos dos eleitores. Segunda, decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem. Terceira, manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária. Quarta, comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as ocorrências cuja solução deste dependerem. V. Remeter à Junta Eleitoral todos os papéis que tiverem sido utilizados durante a recepção dos votos. Sexta, autenticar, com a sua rubrica, as cédulas oficiais e numerá-las nos termos das instruções do Tribunal Superior Eleitoral. Sétima, assinar as fórmulas de observações dos fiscais ou delegados de partido, sobre as votações. Oitava, fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que não estão sendo distribuídas segundo a sua ordem numérica, recolher as de numeração intercalada, acaso retidas, as quais não se poderão mais distribuir. Nona, anotar o não comparecimento do eleitor no verso da folha individual de votação. Art. 128. Compete aos secretários, e, distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente rubricadas ou carimbadas segundo a respectiva ordem numérica. Segunda, lavrar a ata da eleição. Terceira, cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em instruções. Parágrafo único. As atribuições mencionadas no N-graus 1 serão exercidas por um dos secretários e os constantes dos N-graus S segunda e terceira pelo outro. Art. 129. Nas eleições proporcionais, os presidentes das mesas receptoras deverão zelar pela preservação das listas de candidatos afixadas dentro das cabinas indevassáveis, tomando imediatas providências para a colocação de nova lista no caso de inutilização total ou parcial. Parágrafo único. O eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas afixadas nas cabinas indevassáveis ou nos edifícios onde funcionarem mesas receptoras, incorrerá nas penas do artigo 297. Art. 130. Nos estabelecimentos de internação coletiva de rancenianos, os membros das mesas receptoras serão escolhidos de preferência entre os médicos e funcionários sadios do próprio estabelecimento.